E vamos lá, Júlio Laranja. Maria Cristina. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Olha, estamos todos juntos nesse movimento, na campanha Júlio Laranja. Então nós vamos estar trabalhando, né? Várias emissoras, esse é muito importante a gente trazer essa comunicação para que as pessoas possam entender um pouquinho do que é a campanha Júlio Laranja, quando o Sorriso Bom de Boca decide abraçar essa campanha também. Sorriso Bom de Boca todo mundo já conhece, né, Carlos Bonfim? É verdade, com certeza, né? Já é uma tradição. Há quanto tempo tem o Sorriso Bom de Boca aqui? Um detalhe? A minha filha tem 20 anos, então 23, 20, quase 24 anos, é uma vida praticamente, né? De entrega, isso. Lúcia Helena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da FM 104. Estamos aqui mais um ano com o Sorriso Bom de Boca e também com a divulgação do Júlio Laranja, que é uma campanha nacional de prevenção à ortodontia, né? Bacana. Doutora Karen, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos o espaço, né, que você abre sempre para nós aí no programa. E para nós é muito importante, né, saber que o movimento é uma campanha nacional, mas que Cornélio também está junto, já que nós temos esse projeto social desde 2002, como bem falado. E para nós é uma satisfação estar junto com essa campanha. A gente está aí juntos e agradecemos essa oportunidade. Para nós que é um prazer receber vocês aqui, esse trabalho social que vocês fazem de dedicação, né? À nossa comunidade, às crianças, a todo mundo. Mas vamos falar aqui para quem não sabe, doutora Maria Cristina, o que seria o Júlio Laranja, então? Então, o Júlio Laranja, ele é um movimento em que ele iniciou, né, em Brasília, através de uma dentista que chama Cibele Albergaria. E ela trouxe dentro da odontopediatria também esse olhar para o crescimento, desenvolvimento orofacial. Olhar para a criança além do dente, que é um trabalho que nós, enquanto odontopediatras do projeto Sorriso Bom de Boca, nós já trazemos isso já com bastante afinco, né? Trabalhando todo esse olhar da prevenção. Só que a campanha nacional Júlio Laranja, ela traz esse convite para refletir, né? Será que eu preciso mesmo esperar a criança trocar todos os dentes para iniciar um trabalho, né, um tratamento ortodôntico? Será que não tem muito mais para se observar além do dente, né? Então nós vamos trazer toda essa temática, que é a respiração, é o ronco, é o bruxismo infantil, é a mastigação, a importância das questões respiratórias, rinite, sinusite, asma, o que tudo isso impacta no desenvolvimento dessa boca. Então, o Júlio Laranja é esse convite. Por que laranja? Por conta da cor quente, para trazer, né, alegria para as crianças. E aqui nós trouxemos o nosso mascote Julito, né, que ele é, assim como nós temos o nosso mascote do Sorriso Bom de Boca, nós temos também o abraço, né, do Julito, porque o Julito está passeando pelo Brasil todo, levando essa mensagem para as famílias, para as escolas, professores, comunidade no geral, e também até para os próprios dentistas, né? Que ainda tem aquele conceito de esperar trocar todos os dentes. Então, esse ano traz o movimento até 7, que toda criança precisa e tem o direito de passar por uma avaliação ortodôntica antes dos 7 anos. Porque muitas situações que está acontecendo aqui nesse momento da idade, a gente pode trabalhar numa abordagem preventiva mais leve, mais lúdica, mais divertida e muitas vezes até tirar crianças no futuro de cirurgias, extrações de dente, e as meninas podem complementar. Perfeito, perfeito. Doutora, e doutora Lúcia Helena, a questão do atendimento precoce, essa precocidade aí de avaliação, o que você teria a falar sobre com as mães que estão acompanhando o programa nesse momento? Hoje, como odontopediatra e também ortodontista, tudo que se é feito precocemente antes, a gente consegue prevenir muitas situações desnecessárias no futuro, né? Inclusive crianças pequenas de 3, 4 anos, às vezes não necessariamente colocar um aparelho, mas nessas crianças a gente consegue reverter algumas situações que no futuro a criança vai para o adulto ou o adolescente pode ir para uma cirurgia. Então a gente, começando de pequenininho, que nem disse a doutora Maria Cristina, a gente evita de fazer algumas extrações de dente permanente e a gente evita de algumas situações que a gente pode reverter no comecinho, quando entre 3 até uns 7 anos de idade a gente consegue. Certo. Doutora Karen, uma pergunta agora minha, assim que eu percebo, né? Eu tô com um netinho em casa, ele tem 2 anos e pouquinho, né?
falando sobre ele, falando sobre todas as crianças. A questão da chupeta, como é que funciona essa questão da chupeta e que interfere alguma coisa nos dentes? É verdade que a chupeta pode interferir na criação da criança? Nós estamos aqui justamente com esse alerta, né, para os pais, para as mães, para as famílias, de que a chupeta, seja o bico da chupeta ou até mesmo na mamadeira, tem uma interferência no desenvolvimento facial. Como fazer com a chupeta de uma maneira inteligente é interessante, que nós vamos discutir provavelmente até em palestras. Nós estamos aí abertos para as palestras para as escolas, estamos em trâmite aí com a Leandra também para falar junto às CMEIs, mas o alerta seria o seguinte: a mordida aberta muitas vezes acontece em decorrência do uso prolongado de um bico, seja chupeta ou mamadeira. E isso traz uma consequência no desenvolvimento facial da criança. Ela começa a ter os dentes muito para frente, eles se desalinham, porque a chupeta nada mais é do que uma força de sucção que vai sendo aplicado sobre o céu da boca que a criança faz. E esses dentes mais para frente fazem com que a criança não tenha tanta condição de fechar os lábios. É onde ela se transforma numa respiradora bucal. E a gente passa uma infância toda levando a criança aos pediatras, cuidando das infecções orais e acaba não observando que a porta de entrada para o vírus e para bactérias está sendo a boca. Porque o nariz, ele tem uma filtragem, né? Então ali que a gente começa a prestar atenção que o nosso corpo é perfeito, né? O nariz foi feito para respirar, a boca foi feita para comer, para falar. Então, se a chupeta sair numa idade adequada, pode haver uma reversão desse processo. Então, às vezes, só o fato da gente conseguir motivar a criança a tirar o bico, essa deformidade ela volta ao normal desde que a linguinha esteja no lugar certo. Então, é esse alerta que nós viemos fazer. Como a boca está no mesmo projeto do nariz, né? Vamos dizer assim, eu gosto sempre de falar que a boca é o primeiro andar e o nariz é o segundo. Por isso que as dentistas às vezes se metem a falar um pouquinho de respiração, porque eles estão dentro de um mesmo projeto que é o desenvolvimento facial. E esse desenvolvimento, até os 5 anos, muita coisa já está determinada. Então, se a gente chegar só nos 7 anos, tem deformidades que já estão instaladas, né? Então, por exemplo, no nosso consultório, cada 10 pessoas que passam por nós, muitas vezes 8 precisam, adultos, usar o aparelho. Por que tudo isso? Então é por isso que nós estamos nessa campanha de orientação para que as pessoas comecem a observar que tudo isso tem uma visão mais ampliada, e é o alerta que a gente está aqui nesse folder trazendo e que nós vamos distribuir para a população, que está claro aqui, através das perguntas, como os pais podem autoavaliar os seus filhos. Com essas perguntas do checklist, que eu vou deixar para minhas amigas falarem, a gente começa a perceber que existe algo para ser feito e é essa a nossa responsabilidade enquanto grupo. Só aproveitando a deixa da senhora aí, teria alguma idade adequada então para largar a chupeta ou isso aí varia de criança para criança? Assim, a fase oral do desenvolvimento é do 0 aos 2. O que a gente tem que levar em consideração é a questão do que é a simbologia da chupeta para a criança e para a família, e fazer de uma maneira que os pais estejam entendendo esse processo, porque que nem a gente comentou, né? A afetividade pode ser correlacionada de outras maneiras. A criança que está começando a expressar suas emoções, ela pode ser conduzida, e aí por isso que a gente precisa de um tempo maior, para que ela entenda que aquela chupeta, enquanto ela não falava, enquanto ela não tinha entendimento, a chupeta era um recurso para acalmar. Mas a partir do momento que ela conseguir expressar um pouco do que ela está sentindo, pode ser que ela encontre outros mecanismos para deixar essa chupeta antes ou durante esse processo aí do 0 aos 2 seria o ideal. A gente sabe que nem sempre é o possível, mas é por isso que nós estamos aqui, porque a gente sabe que a chupeta tá ali para acalentar, para descansar. E eu falo assim, eu só dá mais um alerta, né? De uma certa maneira, ninguém nasceu nem com escova de dente do lado e nem com chupeta. Então a gente precisa ver o que a gente pode contribuir com todo mundo para facilitar nesse processo. E, né, dicas importantes aqui, eu acredito que muita gente ficou ligada nessa dica aqui.
da Karen. Doutora Maria Cristina, mais esse folders, então, essas ações que vocês estão fazendo estão concentradas no folders ou tem mais alguma ação assim pela cidade que vocês estão comentando? Vou pegar um ganchinho aí na chupeta ainda. Pode ser. Porque como a gente também trabalha, né, na questão do aleitamento materno, e a chupeta, ela é um dos fatores que acaba interferindo no processo do aleitamento materno. Então, assim, a fase oral vai até 2 anos, né? Mas nós temos o que nós chamamos de janelas de oportunidade dos primeiros 1000 dias do bebê. Então, pensa comigo, né? Um bebezinho com 4, 6 meses vai iniciar a introdução alimentar. Então, no meu olhar, assim, né? Quando eu trago toda essa questão do aleitamento materno, eu digo sempre para as famílias, né? Esse é o momento para a gente fazer o desmame da chupeta. Por quê? Porque nesse momento a criança vai começar a introdução alimentar, né? Então a criança vai ter outras oportunidades de outros movimentos, de outras descobertas. Então, nesse momento até... Nós já temos nos nossos consultórios uma chupeta que a gente chama de desmame gentil amoroso, que é uma chupeta mordedora. Então, é a fase que a gente vai entrar com os mordedores para os nossos bebês. Então, se a mãe está antenada e orientada, seguindo essas nossas dicas, o que ela vai fazer? Ela vai buscar essa chupeta e ela vai interpor. No lugar dessa chupeta para sucção, que é a do bico, a gente vai oferecer essa chupeta mordedora. E nesse momento eu consigo fazer o desmame, porque a criança ainda não tem o vínculo afetivo que a Karen falou. Então, ela vai utilizar como mordedor e a gente vai desvincular. Então, muitas vezes a chupeta se torna um vício e ela passa da fase oral, que seria até 2 anos. Por quê? Porque a criança cria o vínculo com a chupeta e a família também cria um vínculo com a chupeta. E a chupeta fica salvadora da pátria. E aí ela passa a ser uma bandida, que eu costumo dizer. Então, antes disso, sim, nesse momento de calmaria, né, de turbulência, do recém-nascido chegando em casa e toda aquela situação, não é o ideal, como ela disse, mas em alguns momentos ela se torna um mal necessário. Mas precisa entender que até antes do 1º ano de idade a gente consegue fazer de uma forma gentil e amorosa, sem precisar negociar, prometer, fazer trocas. É só fazendo o movimento de oferece mordedor, oferece uma chupeta inteligente, e nesse processo a criança vai desvinculando dessa chupeta de forma gentil. Então, nós vamos fazer palestras, né? A gente já vinculou com a Leandra no departamento, na secretaria, nós vamos falar com os professores e com as mamães desse mês, porque esse é o momento oportuno, né? A gente falar com essa criança antes de 7 anos, como elas disseram. Então, até 7 anos muita coisa já aconteceu e nesse momento o aparelho já precisa entrar em ação, né? Então, para ter uma autocorreção, é no máximo até 2 anos. Mas se a gente conseguir fazer isso antes do 1º ano, é o ideal. Nessa questão, como é que a senhora colocaria, doutora? As orientações. A gente tem algumas técnicas até para crianças um pouco maiores, né? Assim, posso até dar uma dica assim, que geralmente eu dou no consultório. Aí já é para criança um pouquinho maior, de 3, 4 anos. Se a mãe não consegue, uma dica boa para tirar a chupeta, fura a chupeta. Pega uma agulha e fura essa chupeta. Aí vai perder aquele maciozinho dela. E a criança, aos poucos, vai desgostando da chupeta e vai tirando ela. Então é uma diquinha assim, né? Bem simples, mas que simples. Vale. Vou comprar outra? Tudo bem, vai comprar outra. Já na farmácia já traz ela furada. Perfurada. Já fura na farmácia. Então isso daí, a gente eu particularmente no consultório, tenho bastante sucesso com mães que conseguem tirar a chupeta com essa dica. Ele já dá umas mordidas na chupeta, tem umas lá que fica toda furada com o dente dele. Por isso que a gente além sempre... da chupeta, também tem o dedo, né? E é quase a mesma... Dedo e mamadeira. Quase a mesma coisa. E o uso prolongado da chupeta, que nem a doutora Kari disse, é um dos motivos, uma das causas da respiração bucal, né? Que forma, porque ela vai fechar um pouco o nariz. E aí a criança vai começar a respirar pela boca por causa da chupeta. E é importante a gente trazer, Carlos, que assim, esse fato do respirador bucal, que é o alerta, né? Que a gente tem trabalhado bastante tempo dentro desse Júlio Laranja, também por conta da cognição. Hoje a gente sabe que déficit de atenção e hiperatividade está muito relacionado à questão respiração bucal. E a respiração bucal, ela tem esse comprometimento por conta das chupetas, por conta de bicos de mamadeira, mas também por conta de rinite, sinusite, asma, bronquite, porque às vezes a criança nem usa chupeta, né? E nem usou mamadeira, mas ela tem a questão da rinite
da sinusite. Então, esse nariz trancado, uma carne esponjosa, que é a famosa adenoide também, que muitas crianças precisam passar pela cirurgia, isso também traz a obstrução das vias aéreas superiores e faz com que a criança abra essa boca para respirar. Então, essa criança que tem dificuldade na mastigação, que tem... As mães acham que é preguiça de mastigar carne. Muitas vezes elas falam, ai, nem come, só gosta do mais molinho, do mais pastoso. Mas, na verdade, é uma defesa que a criança tem, né, de sobrevivência. Por quê? Porque ela está utilizando da boca para poder fazer a sua respiração. E ainda tem maior índice de cárie, porque quando o ar começa a ventilar pela boca, né? Então ele passa ressecando esses dentes. Então aumenta também o risco de cárie. É importante entender que as questões respiratórias, né, doutora Lúcia, doutora Kari, que não é só a chupeta. A chupeta, ela é uma grande vilã dentro do processo, mas também ficar atento às questões de rinite, sinusite, asma e bronquite, porque isso também vai obstruir as vias aéreas superiores e vai trazer um impacto de uma respiração bucal que vai comprometer todo esse desenvolvimento orofacial das nossas crianças.